Sejam muito bem-vindos, esse é mais um episódio do Porquê Sem Filtro Entrevista. Eu sou Jonatas Rosa e o nosso papo de hoje é com o escritor, professor, poeta, contador de história, Manuel Francisco Filho. Manuel, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer falar contigo. E o que você está aprontando tanto aí? Você está dando aula, contando história, projeto no Sesc, organizando livro. Como é que tá essa loucura toda de vida? É a vida do brasileiro, né? É a vida do brasileiro que está sempre improvisando, sempre construindo, sempre acumulando ações. O nosso último trabalho é A Minha Pele Preta, é um livro que nós organizamos, né? Mas além do nosso projeto com A Minha Pele Preta, nós temos um projeto que é o No Caminho do Sol, onde nós desenvolvemos narrativas, nós realizamos oficinas e também contação de história. E andamos rodando aí pelos Sescs do estado de São Paulo. Conta um pouco do Caminho do Sol. Como é que surgiu? Você idealizou esse projeto junto com a sua esposa, Daniela Andrade. Conta aí como é que começou isso, como é que surgiu essa ideia. Vamos lá. Eu já tinha algumas atividades como poeta, como escritor, e minha companheira também tinha atividades como contadora de história. Então, já que nós nos unimos aí na família, já tem 22 anos, resolvemos reunir nossas ações em uma mesma plataforma, que é o No Caminho do Sol. Então lá você vai encontrar produção minha enquanto poeta, enquanto escritor, e também os trabalhos da minha esposa como contadora de história, como artesã de bonecas e outros materiais brincantes, né? Então o No Caminho do Sol é uma plataforma onde nós organizamos todas as nossas ações. Ações às vezes só do casal e às vezes ação com outros parceiros, né? A última ação que nós realizamos no SESC, tivemos a parceria, por exemplo, da pedagoga, contadora de história, musicista Francine Balbino. Também temos outros projetos com outros artistas, Beto Costa, contador de história e músico da cidade. Enfim, o No Caminho do Sol é uma plataforma que agrega ações, sobretudo do casal. E vocês trabalham bastante com essa coisa pedagógica, trabalhando com crianças, que é um trabalho super importante, porque acho que a gente pega uma geração anterior que talvez não cresceu tendo muito acesso à cultura negra, à história da África, à história afro-brasileira, e hoje vocês conseguem levar esse conhecimento para as crianças, né? Essa que foi a ideia. Um dos impulsionadores do projeto No Caminho do Sol foi o nascimento da nossa filha, né? Nós, enquanto pedagogos, nos deparamos com uma realidade que o mercado não oferece muita referência às meninas negras. Minha filha está com 12 anos, vai completar 13, ela vai brigar comigo, é quase 13. E há 13 anos o processo era mais complicado. Você tinha poucas referências infanto-juvenis para as crianças pretas, vinha alguma coisa de fora, mas no Brasil você tinha poucas referências. Então o nosso trabalho foi impulsionado aí pela nossa realidade concreta, de sermos pais de uma menina negra e como nós poderíamos oferecer para ela um referencial. E inclusive me impulsionou também a escrever para esse público. Até então eu escrevia muito mais voltado para o público adulto, e a partir dessa relação com a paternidade nós passamos a escrever alguns livros também para esse público. Eu escrevi A Sociedade das Formigas, que é um livro infanto-juvenil, muito na lógica de que eu ia ler para minha filha dormir e muitas vezes eu tinha que trocar os textos porque eu achava chato ou fora de contexto. Aí, já que eu passei a criar informalmente, eu resolvi passar isso para o papel e nós chegamos num resultado bem legal, que é A Sociedade das Formigas, que está aí há 3 anos já rodando por bastante cidades e tudo mais. E vocês estão aí, você falou que está rodando, trabalhando com a criançada. Isso, como é que é a receptividade da criançada? Como é que elas recebem isso, essas histórias de cultura negra, da história negra? Isso que é muito legal, assim, muito bacana da gente tomar contato com as crianças. Por quê? Porque muita criança já tinha um referencial ali implícito, um referencial negro, de um avô, de uma avó, mas como isso não era colocado dentro de um contexto infanto-juvenil, elas não manifestavam. A partir do momento que você traz esse resgate, que você traz as referências negras, além de você ver lá os olhos brilhando das crianças negras, muitas crianças que para a sociedade são consideradas crianças não negras, elas se identificam e sempre vem aquele relato: nossa, meu avô era negro,
minha avó era negra, eu tinha algum contato com a cultura negra, mas ao longo do tempo isso foi se perdendo, né? Então o nosso trabalho também é de resgate da cultura negra, que muitas vezes é invisibilizada pela família, ou muitas vezes por questões de preconceitos de toda a ordem, é colocado ali no anonimato para que não abordem outras questões, né? Principalmente questões religiosas, né? Então nosso trabalho é um trabalho de resgate da autoestima e dessas narrativas que muitas vezes ficam invisibilizadas dentro do seio familiar. A gente tem essa questão, acho que é cultural e acaba acontecendo dentro da família. Às vezes a mãe é branca ou o pai é branco, a família não tem toda aquela questão cultural de trabalhar a história, a vivência do povo negro todo ali. Você acha que fazendo esse trabalho com as crianças consegue atingir também os adultos, consegue chegar na família, no pai, no tio, na avó? O nosso trabalho, de forma específica, ele tem a ideia de abordar a família mesmo. A ideia é desconstruir um padrão normativo aí de que famílias negras não existem, quando existem não são bem constituídas, que não há uma possibilidade da construção de uma família negra e também uma família onde aconteça aí uma diversidade maior e que essa diversidade não seja o invisibilizamento, opa, o termo ficou horrível, hein? que não fique a supressão de uma cultura em detrimento da outra, né? Que essa nova constituição de família multicolorida brasileira possa respeitar todas as origens, né? Origem, às vezes, europeia, mas também ameríndia, né? Aí junto com a cultura africana. Então, nós acreditamos muito nisso, numa construção plural de uma ideia de família, que não se limita ao estereótipo que muitas vezes é colocado lá, da família de margarina lá, somente um casal não negro colocado como um padrão, né? A nossa ideia é desconstruir esse padrão e trazer todas as possibilidades de família, sejam elas multirraciais ou não. Você falou aí que tinha essa dificuldade de encontrar referencial da cultura negra, da história, para falar para sua filha. E a gente conversou, eu lembro, um tempo atrás, falando da questão da representatividade, que hoje acho que a gente vê uma representatividade maior, né? De tomar como exemplo aí, por exemplo, os produtos da Globo, são as novelas hoje, estão aí com as 3 principais novelas com protagonistas negros, a gente tem na música, tem na política, Silvio de Almeida, por exemplo, está lá, ministro. A gente cresce essa questão de representatividade. E você me falava um tempo atrás, você tinha uma preocupação da representatividade pela representatividade. Você acha que a gente tem avanço nessa representatividade que a gente tem hoje ou você ainda tem uma certa preocupação com isso? Mantenho a preocupação. Por que eu mantenho a preocupação? Eu acho que é inegável os avanços da representatividade do povo preto em todos os ambientes. Isso é inegável. E eu acho que cumpre um papel aí histórico de estar presente em todos os ambientes e todas as possibilidades, principalmente midiáticas, né? Porém, eu acho que o povo negro não pode perder de vista a sua introdução em espaços que muitas vezes foram negados e continuam sendo negados ao povo preto, né? Eu acho que mesmo na política, o negro tem muito a dar de contribuição, não somente em pautas específicas do povo preto, né? Eu acredito que o povo negro pode estar contribuindo de forma mais ampla. E isso só vai ser possível à medida que nós qualificarmos mais esse debate, à medida que nós entendermos que o negro ele não precisa ser somente representado, mas ele precisa fazer parte da construção, ser parte do corpo diretivo de todas as possibilidades de poder dentro da nossa sociedade. Então, acho que o desafio atual é esse, é como nós possamos sair de uma situação onde nós éramos invisibilizados para uma situação onde nós somos protagonistas e também participantes da construção de uma nova sociedade. Você considera importante, por exemplo, que a gente tenha que ocupar todos os espaços? Ou você acha que são espaços, determinados espaços não são interessantes de a gente estar, não são espaços que vão agregar alguma coisa na luta? Eu também acredito, Jonathan, assim, que o negro ele tem que
que gozar da liberdade, inclusive de errar. Eu acho que muitas vezes nós pensamos que o indivíduo negro já nasce militante, já nasce consciente, ou ele tem obrigação de ser militante e obrigação de ser consciente. Eu acho que nós podemos também pleitear ao negro a possibilidade de equívocos, né? Porque até isso acho que é uma forma de racismo, porque o equívoco dentro da cultura negra, dentro da forma como o negro é visto no Brasil, ele é muito mais pernicioso, ele é muito mais acentuado do que quando ele acontece em outras situações. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma preocupação que ele ocupe todos os espaços, mas eu acho que se ele ocupar alguns espaços que às vezes eu não considero tão importante assim, eu acho que o negro também deve ter esse direito de errar, de se equivocar e de rever suas posições à medida com que ele experimenta essas posições que historicamente foram negadas. Eu acho que tem uma cobrança muito maior em cima do povo preto, que não pode errar, não pode arriscar, se arrepender e dizer que não estava certo, né? Acho que sempre acontece muito isso. Isso, o negro, o Chris Rock, aquele humorista americano, embora ele andou pisando na bola ultimamente aí, mas ele coloca uma situação muito interessante. Ele fala assim que para ele morar num condomínio X nos Estados Unidos lá, ele precisa ser um cara que está num patamar diferenciado da sociedade, está no mais alto nível da sua sociedade. E lá ele faz um paralelo com um dentista, né? Ele fala, cara, eu precisei ganhar vários prêmios, escrever vários espetáculos para morar num condomínio X. E o meu vizinho é um dentista, uma pessoa comum na sociedade americana. Então, o negro muitas vezes é colocado numa situação de exceção, de fora da curva. E não, os negros eles não podem ser desumanizados nesse sentido. Nós somos pessoas comuns e erramos, acertamos e temos potencialidades. É fundamental pensar em uma sociedade que encare isso com naturalidade, e só desta forma nós vamos conseguir aí dar um passo adiante na construção de uma sociedade mais igualitária, enfim, mais justa. Eu sei que está trabalhando aí com poesia, com escrita, com contação de história. Que papel você acha que isso ocupa nessa luta por igualdade, contra o racismo, por menos injustiça? A educação ela é ferramenta fundamental para a construção de um novo imaginário. A educação e a cultura é fundamental na construção de um imaginário impossível para muitas gerações e que nós acreditamos ser possível. Então, essa lógica que só existe muitas vezes na poesia e que tem morada numa educação libertadora, ela é fundamental para imaginarmos um outro Brasil possível, um outro mundo possível. Porque o mundo que nós sonhamos, ele não existe, né? E a poesia e a educação ajudam a construir essa utopia para que a gente possa dar um passo adiante. Para muitos de nós, há 200 anos falar em liberdade era uma utopia e hoje é uma realidade. Hoje nós falamos de poder, nós falamos de espaço na construção de um projeto de sociedade. Então, é com essas utopias que nós iniciamos os processos de transformação. Então, é essa contribuição que nós esperamos sempre quando nós produzimos um material escrito, enfim, falado e tudo mais. E é tudo isso que você leva para a sua escrita, por exemplo. Você está no Cadernos Negros, acho que é a produção mais importante brasileira, a publicação mais importante, que é produzida por negros, com escritores e escritoras negras. Queria que você contasse um pouquinho para quem não conhece o que é o Cadernos Negros e também da sua participação. Pô, sensacional, um prazer enorme sempre falar de Cadernos Negros. Cadernos Negros ele nasce no final da década de 70, ali junto com o MNU. A palavra cadernos faz uma referência aos cadernos de Carolina Maria de Jesus, essa escritora negra que está sendo resgatada aí ultimamente, né, que traz no Quarto do Despejo uma reflexão profunda sobre a sociedade brasileira. Então, o Cadernos Negros ele é formado por um grupo de negros intelectuais, um deles continua em todos os cadernos até hoje, que é o CUT. O CUT foi até citado na entrevista do programa Mano a Mano, da Conceição Evaristo. Ela faz uma referência ao CUT, ao Mano Brown,
Então o Kuti é uma figura ímpar aí, que está presente em todos os cadernos, e ele, junto com um grupo de intelectuais negros, funda essa antologia, que um ano ela traz poesias e um ano ela traz contos. Normalmente é no ano ímpar poesia, no ano par conto. E há 45 anos o Cadernos Negros é publicado, organizado pela editora Quilomboje. Hoje quem faz a organização é o Márcio Barbosa e a Esmeralda Ribeiro, onde todo o processo, tanto de seleção desses textos, né? Porque o texto passa por uma curadoria feita por nós, escritores. Então, a curadoria dos textos, a publicação, a distribuição, é todo feito, esse processo é todo feito somente com pessoas ligadas a Quilomboje, somente com pessoas envolvidas na produção. Então é um aquilombamento literário, é um projeto muito bacana, e eu estou nele desde o número 41, né? Então, a partir de um convite de um escritor aqui de Sorocaba também, o Anildo, que me trouxe a possibilidade de estar entrando na seleção para essa antologia, nós ingressamos no Cadernos Negros e estamos aí há 4 anos, né, 4 publicações presentes na antologia, que me dá um prazer enorme, me dá um orgulho, né, de saber que estou participando de um projeto que foi celeiro de pessoas fundamentais para a literatura nacional até os dias de hoje, como o Kuti, que eu acabei de citar, mas também Conceição Evaristo, Eliane Alves, enfim, tem muita gente boa. E agora fala um pouco do seu projeto. Saiu esse ano o Minha Pele Preta, aqui um livro, uma coletânea de poesias, foi lançado recentemente. Conta como é que surgiu esse projeto, como é que você organizou isso, quem que está participando? Sensacional. Minha Pele Preta foi um presente que eu ganhei da editora Arte da Palavra, é uma editora lá do Paraná, que ela tem uma série de antologias onde ela aborda temas aí fundamentais para a sociedade, né? Desde a questão LGBTQIA+, questão das mulheres, questão dos negros. E ela, quando ela entra nessa seara de organizar uma antologia focada apenas em escritores negros, ela entra em contato com a gente aqui em Sorocaba. Então eu recebi esse presente da editora Arte da Palavra, que foi organizar textos diversos que vieram tanto do Brasil quanto da África, organizar esses textos para sair nessa antologia. A antologia conta hoje com 6 escritores aqui da cidade de Sorocaba, 2 escritores da África, de Moçambique, e diversos outros escritores espalhados por todo o Brasil. Qual que é a ideia da Minha Pele Preta? É trazer um retrato de como é ser preto em diferentes espaços e territorialidades. Então tenha lá a experiência de ser homem, mulher, negra ou preta, como preferirem, para mim é indiferente, homens e mulheres pretos e negras nascidos tanto no sul do país quanto no norte do país, no nordeste do país. Então a ideia era trazer esse retrato, e ficou muito bonito, porque tivemos diversos textos, diversas possibilidades, enfim, eu sou suspeito para falar, porque nós que organizamos todos os textos, tem lá também a estreia de pessoas muito interessantes do meio da música, que agora estão se lançando aí no meio literário. Então a gente teve o prazer de lançar Claudio Silva, Agrício Costa, pessoas ligadas ao mundo do samba, entre outros, que agora apresentam o seu trabalho literário, né? Mostrando como é ser preto também no campo da poesia musicada. Então é um trabalho muito bonito. E fazendo tudo isso, você ainda está com tempo de estar com um projeto no Sesc, junto com a sua esposa, Daniela Andrade. Conta um pouquinho pra gente esse projeto aí. Nós rodamos diversas unidades do Sesc ano passado, começo desse ano, com o projeto da Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, que eu já citei aqui como referência do Cadernos Negros, ela foi uma escritora negra, periférica, que está sendo resgatada nos últimos anos aí pela intelectualidade brasileira, pela intelectualidade negra brasileira também, fundamentalmente, está reconhecendo esse papel da Carolina. E o Sesc ele abrigou uma exposição contando a vida da Carolina.
e coube a nós, do projeto No Caminho do Sol, realizar uma contação de história onde nós trouxéssemos esse universo da Carolina, mas voltado ao público da primeira infância, né? Para que os pais pudessem apresentar a Carolina para os seus filhos, né? E também os pais se identificarem. Então nós, a partir deste convite do SESC, nós elaboramos aí 2 contações, o Quarto e o Despejo, e onde nós podemos aí trazer para o universo infanto-juvenil um pouco da vida de Carolina. E esse projeto nós rodamos várias cidades do estado de São Paulo e pretendemos seguir rodando no ano de 2023 aí, com esse projeto, que é muito bonito, que é muito legal, porque nós podemos, através dele, resgatar para a primeira infância esse contato com o universo de Carolina, mas também podemos resgatar para os pais, avós, que tiveram contato com Carolina lá na década de 70, 80 e hoje podem ressignificar essas produções e trazer para a nossa realidade essa história tão importante de uma mulher fundamental para toda a literatura negra marginalizada no Brasil. E no meio de tudo isso você ainda dá aula, né? Tá lá em sala de aula, professor, de segunda a sexta. Servidor municipal aqui da cidade de Sorocaba, trabalho lá com o 3º ano, né? Esse ano eu estou com o 3º ano e é onde nós renovamos nossas energias, onde nós experimentamos o contato com essa... E acho que até serve de material, às vezes, para você escrever, para você produzir, para levar sua escrita para frente. Sem dúvida, porque conviver com criança é um aprendizado constante, né? Hoje na rede também nós contamos com uma diversidade de alunos com dificuldades na aprendizagem, né? E esse processo de pesquisa, de busca por uma metodologia que atenda à diversidade dos nossos alunos, esse processo também é utilizado quando nós vamos produzir a nossa literatura, tanto a infanto-juvenil quanto a literatura adulta, né? Porque é um campo de pesquisa infinito aí, trabalhar com crianças no processo de alfabetização. Agora a gente falou muito da questão do povo preto aqui no Brasil. A gente sabe ainda que a gente é um país, uma cidade essencialmente racista. Infelizmente a gente ainda vê muitos dados, muitas coisas ruins acontecendo. O que você enxerga de perspectiva para o futuro? Você é otimista? Todo poeta é otimista, né? Porque... Não dá para deixar de ser, né? Se deixar de ser, a gente acaba, para por aqui. É isso, você não é poeta. A gente arrisca um pouquinho. O poeta é aquele que constrói aquilo que ainda não existe e pensa naquilo que ainda é sonho, né? O tempo é algo que é muito particular para cada um, né? Porque o tempo para mim às vezes é um tempo de demora nas mudanças, mas o tempo para a nova geração, e eu tenho uma filha de 12, quase 13 anos, é outro. Eu vejo como esta geração está se apropriando, está tomando contato com uma série de situações que para a minha geração era apenas um sonho. Então eu acredito na mudança. Eu não sei se eu vou ver a mudança, mas eu acredito no processo, né? E a minha poesia é construída para ser uma ferramenta do processo, né? É essa contribuição que eu tento dar enquanto professor, enquanto pai, né? Enquanto cidadão, ser ferramenta no processo de transformação, né? E que a poesia seja um instrumento disso. E agora o que é muito importante, como é que as pessoas fazem para comprar tanto Sociedade das Formigas, Minha Pele Preta? Legal. A Minha Pele Preta e a Sociedade das Formigas estão presentes lá no nosso site, no caminhodosol.com.br. Lá tem uma lojinha onde nós colocamos nosso material pedagógico, nosso material literário, enfim, quem tiver a possibilidade de entrar lá, pode entrar, fala diretamente com a gente, né?
a gestão é feita por mim, pela minha esposa. Então tem a lojinha dentro do site nocaminhodosol.com.br, onde vocês encontram esses livros e outras produções que nós participamos. Manuel, quero agradecer a sua presença aqui, sempre um prazer falar contigo. E para finalizar, eu gostaria que você lesse uma poesia sua que está aqui no livro. Por favor. Vamos lá. Olha, quem comprar o livro já sabe que a poesia do Manuel está na página 84, já fica fácil de achar. Tá vendo só? Então vamos lá, para aquela câmera, né? Tá cansado, nego? Ergue a cabeça e segue em frente. Esqueça as telas, não são elas que determinam o seu sucesso. O sucesso é só seu, nego. E para conquistar é preciso coragem. Tá cansado, nego? Eu tô ligado. Desligue o modo do zoião e organize seus sentimentos. Fique ligeiro com o Zé Povinho, ele vai te desacreditar. Para quem não sabe voar, as asas só são fantasias. Então alegorize seus pensamentos, deixando de lado a quarta-feira de cinzas. Ela não te pertence. Tá cansado, nego? Não desacredite. Sua força está nos seus sonhos. São elas que fazem sua cabeça descansar, sem medo, na certeza de poder viajar para sua meta. Isso aí. Se não conseguir andar, pule. Mas, se o pulo estiver muito curto, voe. Ninguém pode mensurar seus sonhos. Ele pode ser a utopia que você conceber. Se acredita em algo superior, reza. Agora, se tu não crês na reza, mentalize. Não é questão de fé, mas apenas um palpite, pois a pressa da vida nunca espera, passando por cima de quem está moscando. Então, fortaleça seu plano e fique ligeiro para não ser a próxima vítima. Parafraseando os poetas, o tempo não para e a vida é um moinho. Tá cansado, nego? Na nossa caminhada vem de longe e no seu horizonte mire apenas a sua felicidade. Esqueça aquele pote de ouro no fim do arco-íris. O valor da viagem está em você. Não deixe seus olhos perderem um brilho. Tá cansado, nego? Não estamos cansados, não. Não estamos cansados, não. Você não está cansado, né? Trabalhando desse jeito. Manuel, muito obrigado pela presença. Até a próxima, viu? Com essa poesia a gente encerra mais esse episódio do Porquê Sem Filtro Entrevista. Eu volto semana que vem. Excelente semana para você. Até lá.